A alfabetização em saúde é a capacidade que qualquer indivíduo tem em obter, processar e entender informações e serviços de saúde que sejam necessários para que esse indivíduo consiga tomar decisões em saúde apropriadas e também seguir instruções de tratamentos. Agora, o nosso grupo vai apresentar os resultados de uma pesquisa americana sobre alfabetização em geral e alfabetização em saúde dos norte-americanos. Então, eu vou falar um pouco sobre o nível proficiente, que é o nível que representa 13% da população dos Estados Unidos. Nesse nível estão encaixados a maioria dos médicos, principalmente aqueles que têm formação no nível de doutorado. Assim, a gente pode perceber como é importante que os médicos ajustem sua fala com os pacientes, já que 87% das pessoas não têm esse mesmo nível. Então, para que o tratamento seja eficaz e que as informações sejam passadas de forma eficaz e efetiva, é preciso esse ajuste de fala. As pessoas proficientes são aquelas, então, que são capazes de ler, de interpretar tabelas, números, textos, artigos dos diversos tipos que tem, com propriedade e com facilidade. Um achado bem interessante é que 53% das pessoas de uma população tem esse nível de habilidade. Então, isso é bem interessante porque é a maior parte das pessoas e elas têm condições de fazer diversas interpretações de saúde, de alguns gráficos. Por exemplo, aquele gráfico do IMC, em que se faz uma análise do peso e da altura. Essas pessoas têm essa capacidade, essa habilidade de interpretar esses gráficos. No entanto, se a gente for comparar com o grupo de proficiência, né, o grupo proficiente, nós vemos que tem uma limitação em algumas informações, mas é um grupo de pessoas que vai atrás de informações. Então, fazendo um paralelo com o que já estudamos na matéria, uma das questões que eu acho que é bem importante de destacar é que esse tipo de paciente vai nos procurar, às vezes, com informações já. Então, isso é muito interessante, que a gente possa acolher essas informações e contextualizar dentro da consulta. Durante a pesquisa, para que se fosse considerado que uma pessoa tem habilidade básica em saúde, eles consideraram duas coisas: que essa pessoa ela tivesse capacidade de dar duas razões para que uma pessoa sem sintomas de uma doença específica fosse testada por uma doença lendo um panfleto, que estaria claramente escrito. E a outra era explicar por que é tão difícil as pessoas saberem que tem uma condição crônica, de uma doença específica, assim, crônica, com base em informações de um artigo de 2 páginas, que também estaria escrito de forma clara. 22% da população tem essa habilidade básica em alfabetização de saúde, e a maioria das pessoas, então, tem dificuldade de entender panfletos, folhetos típicos de educação de saúde do paciente. Temos o eixo que é abaixo do básico, e ele fala sobre executar tarefas básicas em saúde, as quais muitas pessoas, e com essa pesquisa revelou que 14% da população norte-americana não consegue ter essa habilidade de alfabetização em saúde. Eles só conseguem executar tarefas básicas e rudimentares, como a identificação da data de uma consulta. Mas eles têm muita dificuldade de saber quando que eles têm que voltar para uma nova consulta, o porquê que existe essa nova frequência, essa frequência de exames. Eles não sabem também identificar a necessidade de se preparar antes de um exame, e isso é uma coisa que acaba prejudicando muito a alfabetização em saúde, pois mais da metade de uma consulta é o paciente entender o porquê ele está ali e o porquê ele precisa daquele tratamento. Como o paciente com habilidade básica e abaixo da básica faz para preencher formulários em geral? O paciente que tem habilidade básica em saúde, ele ainda consegue fazer preenchimento de formulários tanto para seguros quanto para abertura de ficha em hospital, imposto. Então, eu acho que daí seria mais para o abaixo do básico essa falta de habilidade. O abaixo do básico, ele entra muito a questão da alfabetização do paciente também, sabe?
a questão de que a alfabetização é muito mais do que ler e escrever, mas tu tem que saber compreender o que tu tá fazendo. Uhum. E o abaixo do básico, ele relaciona as questões da alfabetização diretamente com as questões do paciente saber ou não preencher um formulário, entender um formulário, né? Porque não adianta só ele preencher e não saber o que está preenchendo. Só que abaixo do básico, ele fala muito sobre fatores relacionados a o não conseguir fazer isso, sabe? O básico, ele já entra na questão de, ele consegue, ele sabe o que ele está fazendo, mesmo que ainda com bastante deficiência, mas o abaixo do básico já limita muito o nível da informação, de saber o que está fazendo, de conseguir escrever. Isso também, eu acho, tem muita relação com a questão social de muitos pacientes que estão nesse nível abaixo do básico. Eu fiquei com uma dúvida sobre o nível proficiente. Mesmo que o médico saiba que está atendendo outro médico, é sempre importante que o médico, ao conversar, vá testando, não testando o conhecimento, mas vá conversando de forma a ver qual é o nível de letramento em saúde naquele assunto. Porque o paciente pode ser um médico, sim, mas ter um conhecimento melhor sobre determinada área e não sobre aquela que ele está indo consultar. Então, é sempre importante considerar que não é só o nível de escolarização em si, ou se tem nível superior ou não, mas em cada assunto o paciente pode ter um nível de letramento em saúde diferente. Então, é isso que aconteceria. Então, colegas, espero que vocês tenham gostado da nossa roda de discussão. A alfabetização em saúde é muito importante, que a gente precisa muito dela, mas principalmente a gente precisa que nossos pacientes tenham essa alfabetização para que o nosso contato na hora da relação médico-paciente ele seja melhor. Então é isso. Obrigada.